Os números da violência assustam a qualquer cidadão. O clamor por segurança é quase generalizado. Saídas para a segurança pública. Esse é o tema do programa Opinião, aqui na TV Assembleia. Para discutir esse tema importantíssimo, nossos convidados são o perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, Edson Wagner Barroso. Muito obrigado pela presença. Agradeço pela oportunidade. Temos também o deputado estadual, representando a casa, obviamente, deputado estadual Mauro Rubem, do PT. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Murilo. Mais uma vez é um prazer estar aqui nesse programa. E temos também a presença do presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, Silveira Alves. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação estar aqui para debater um assunto tão importante para a sociedade. Deputado, precisa de muita saída aí para a segurança, né? Exato, nós estamos acompanhando. Hoje, qualquer momento, a gente tem informações do grave índice de violência, da insegurança que todos nós passamos, né? E a gente precisa hoje experimentar novos caminhos, porque o que está colocado é ineficiente, a segurança pública não consegue responder, e aqui não se trata de responsabilizar os nossos policiais, sejam eles civis ou militares, pelo contrário, mas é do modelo de funcionamento que a segurança está submetida. E, ao mesmo tempo, também, os novos tempos que a sociedade nos impõe. Então, nós precisamos achar caminhos. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós temos enfrentado muito esse debate. Representei a Assembleia Legislativa na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, né? Desenvolvemos o debate no Estado de Goiás e tivemos no nível nacional. Vejo como um problema de todos nós, não é um problema somente de município, do Estado, do governo federal, e não só de governo, também da sociedade, e é por esse caminho que a gente acredita construir uma proposta para virar a página da insegurança que nós somos submetidos. Vamos ouvir o perito Wagner Barroso, saber dele se os problemas de Goiás são meio que semelhantes aos problemas do Distrito Federal, são diferentes, o problema é generalizado no Brasil inteiro. Qual é a opinião do senhor? O Distrito Federal, ele é uma unidade muito singular. Nós não temos municípios autônomos, nós temos regiões administrativas e o governo local, ele é centralizado. Nós dispomos de um efetivo da ordem de 15 mil policiais militares, 5.500 policiais civis, para que atuem num raio de 60 quilômetros. Então, há uma certa densidade do organismo de segurança pública que permite uma atuação mais integrada e também, pela proximidade com o governo federal, os nossos problemas ganham outra complexidade. Por exemplo, com outra a presença dimensão, né? De representações diplomáticas, que isso faz com que nós tenhamos realidades muito distintas, além dos tribunais superiores e também das altas estruturas do Ministério Público. Então, os organismos internacionais, as representações diplomáticas, a estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público, principalmente federais e tribunais superiores, requer algumas atividades e resultados bem mais complexos, bem mais diferenciados do que na maior parte das unidades da federação. Vamos ouvir o presidente do Simpol, ele que conhece bem a região ali chamada do entorno do Distrito Federal, não é isso, presidente? E como é que o senhor avalia isso? Olha só, o perito acabou de dizer que lá tem um aparato melhor, até em função de tudo isso que ele acabou de explicar. Agora, ali naquelas cidades que envolvem o DF já tem problemas, né, presidente? Muitos. A RID, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em torno, ela falta investimento. O governo federal, em 2002, logo depois da lei que criou o entorno, que foi a Lei Complementar 94, buscava criar um fundo específico para a região do entorno, e esse fundo não foi criado. E aí dificultou com que fosse desenvolvido um planejamento de ações de prevenção e ostensividade para combater a criminalidade crescente. Como o Distrito Federal tem essa situação mais privilegiada, até mesmo porque ela é sustentada pela União,
A região do entorno são municípios que pertencem ao estado de Goiás e a Minas Gerais. Então, a maioria dos municípios, 18 deles, pertencem ao estado de Goiás, fazendo com que o governo do estado de Goiás usasse como subterfúgio dizer que aquilo ali era uma responsabilidade do governo federal, já que criou a rede. E não é bem assim. Faltou, na verdade, um compromisso, um comprometimento do governo do estado de Goiás em trazer uma política de solução dos problemas, investimento de tecnologia de ponta para acompanhar o trabalho desenvolvido pela Polícia do Distrito Federal, para haver essa integração efetiva. Porque do jeito que foi feito, houve um planejamento, trouxe aí 600, 700 viaturas no primeiro momento, criou-se o CIOPS para fazer a integração de Polícia Militar, Polícia Civil, com o Ministério Público e o Poder Judiciário. No entanto, isso não foi praticado. Muito pelo contrário, criou-se um planejamento, mas não foi executado. Então, criou-se um elefante branco, onde ele praticamente não foi cumprido nem a meta de execução do planejamento do projeto de estrutura de prédio. O efetivo naquele momento nós tínhamos naquela região de Polícia Civil cerca de 780 policiais civis. Hoje nós temos 300. Então, para você ver que o projeto não foi praticado. E aí você não tem material humano, você não tem estrutura e condições de trabalho e tecnologia para acompanhar a prevenção. E aí, muito menos para praticar a repressão ao crime. Hoje o estado de Goiás, na região do entorno, por exemplo, na capital hoje e cidades adjacentes e em todo o interior, mostram um alto índice de violência. Homicídios em grande escala, sequestros, que graças a Deus a nossa polícia, com toda a precariedade, conseguiu resolver e sanar todos os problemas de sequestro do estado, né, pelo menos isso que é positivo. Tem combatido de forma precária também, mas eficiente, com a pouca estrutura de pessoal e condição de trabalho, tem superado a expectativa e a média nacional na apreensão de drogas, mas ainda falta investimento. Se não tiver investimento na prevenção, a repressão não vai ser suficiente, até mesmo porque o nosso sistema hoje de tecnologia para apurar um levantamento de local de crime, ela não tem condição nenhuma de fazer a identificação de qualquer autor de crime. Deputado, o presidente acabou de dizer que falta investimento. O que eu ouço muito de prefeitos, de uma maneira quase que generalizada, e de governadores, é que falta investimento do governo federal na segurança pública. O senhor concorda ou não? Parcialmente, porque o governo federal ele tem repassado recursos aos estados e muitos deles, como é o caso de Goiás, não têm dado conta de usar esses recursos. Nós tivemos aí uma mobilização de aproximadamente quase que 80 milhões de reais no governo passado e que não conseguiu se executar. E parte desses orçamentos veio para o atual governo, que também não executou. Agora, sobrecarrega os municípios, o que eu ouço muito dos prefeitos é que para manter uma delegacia a prefeitura tem que criar as condições, para ter mais policial militar tem que ter um banco de horas. Então o Estado, ele deixa a desejar. Você veja, por exemplo, o caso grave. Goiás, que tem uma população pelo menos 1,5 vezes mais do que Brasília, né? Acho que Brasília hoje está com quantos milhões de habitantes? Acho que é mais, né, deputado? Goiás, Goiás duas Brasília, vezes e meia. Duas vezes e meia, né? Pois é, nós temos 2,5 vezes mais do que a população federal. E nós temos 11 mil policiais militares. A Polícia Civil chegou a 5, não, né? Não, hoje nós temos no estado de Goiás, todo o estado, para cobrir os 246 municípios, apenas, hoje, 4 mil policiais civis. Isso com a entrada dos 800 policiais que se formaram agora. Então, que era um efetivo de 3.200 policiais. O que a gente precisa mostrar para o nosso telespectador é que o Estado está sucateado na segurança pública, esse é o fato, né? E aí nós temos um problema que já debatemos aqui também, que a opção de recompor policiais militares, por exemplo, de uma maneira completamente errada, que é sem concurso público, né? E está aí colocando pessoas despreparadas. E nós entendemos que o sistema que devemos fazer é uma integração das polícias. Não é possível a gente falar em alguma coisa que não integre as polícias, desmilitarize, façamos um investimento e o presidente do Simpol, Silveira, falou muito bem, precisamos investir forte em tecnologia, né? E criarmos uma rede de proteção nas políticas sociais. Não é possível, porque aí nós vamos fazer ação aqui dos trabalhadores na área da segurança, mas nós temos que fazer o contraponto, né? Um menino hoje que não tem acesso à escola, à creche e tal, ele vai virar um adolescente excluído. E ele fica fácil de ser cooptado para um outro projeto, que não um projeto que a sociedade espera de todos nós. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Continue com a gente.
Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Se fossem empilhados, os processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça formariam um prédio de quase 4.000 andares. Com a virtualização, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes acumulava espaço e papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Muito bem, voltamos então com o programa Opinião. Estamos debatendo soluções para a segurança pública. Perito Edson Wagner Barroso, pela experiência que o senhor tem no Distrito Federal, o senhor viu no bloco anterior, é diferente, lá tem mais verbas, tem mais estrutura, tem mais pessoal. Mas da experiência que o senhor tem, o que poderia ser aplicado em Goiás para melhorar, pelo menos, a sensação de segurança? É muito importante que, consideradas as diferenças, nós temos no Distrito Federal 30 regiões administrativas e o efetivo ainda assim é de um policial civil para 450 habitantes, um policial militar para 150 habitantes, ou seja, a proporção populacional ela é muito grave. Ela fica um pouco aguda no estado de Goiás quando você tem aproximadamente 250 municípios com um efetivo menor. Então você, além da questão demográfica, você tem a questão territorial. São grandes extensões de terra onde o crime pode se instalar, em laboratórios de droga, em oficinas de desmanche de carro, em cativeiros nos casos de sequestro. Isto só é vencido, isso só é muito bem perseguido exatamente com o que foi falado aqui. Integração é fundamental, integração, principalmente integração sistêmica entre os diferentes municípios e entre os diferentes poderes. Há a possibilidade de as prefeituras estruturarem suas guardas municipais, então integração é uma palavra-chave. A outra é educação continuada. O servidor da segurança pública tem que ter contínuas e continuadas oportunidades de treinamento e capacitação. Esse é um fator, inclusive, motivacional, sem o qual a terceira parte ela se torna obsoleta ou ela se torna de baixa performance, que é a questão da modernização tecnológica. A maneira de multiplicar o valor e a eficácia do trabalho de cada servidor de segurança pública é por meio de tecnologia, por meio de equipamento, por meio de sistemas e softwares. Então, essas três partes já são suficientes. O que é muito necessário e o Distrito Federal fez é a questão de você ter um programa estadual de segurança pública que seja fixado a partir de um plano estadual, no caso nosso foi distrital de segurança pública, porque, por exemplo, o Fundo Nacional de Segurança Pública existe desde 2001, mas lá no texto legal já se preconizava pela necessidade de a unidade federativa ter um plano específico de segurança pública. Então, sem que o governo estadual, ou sem que o governo de qualquer esfera administrativa tenha uma política de segurança pública e a partir dela derive um plano de segurança pública com diferentes programas, todas essas aquisições, todos esses investimentos vão ser, de certa forma, desarticulados e descoordenados. Bom, o senhor disse que é a favor da integração das polícias, o deputado Mauro Rubem também. Acredito que o presidente do Simpol também seja. Sem dúvida nenhuma. Agora eu pergunto, antes do senhor complementar, é difícil estabelecer essa integração com a posição contrária da Polícia Militar, não é não? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos aí vários projetos de emenda constitucional que falam, inclusive, de mudança no artigo 144 na Constituição, buscando a integração das polícias, ou seja, é fazer um modelo diferenciado. Agora, integrar a polícia não é simplesmente você
falar, ó, vamos trabalhar a Polícia Civil com a Polícia Militar, ou as forças de segurança, no foco de combate à criminalidade. Eu acho que é muito importante, o deputado mencionou aqui muito bem, nós temos que integrar a polícia com a sociedade. Nós temos que mostrar que é possível tirar essa imagem do policial que tem aquela posição o mau policial, o violento policial, repressor, aquele né? policial que tranca a cara, passa na viatura sem comunicar com ninguém, sem dar um bom dia para o cidadão, sem entrar no comércio, sem entrar na casa, sem parar para conversar com o cidadão. O policial ele tem que saber que ele tem uma área de ação, uma circunscrição, então ele tem que parar ali, ele tem que conhecer quem é o comerciante, quem é o morador, quem é que está na escola. Identificar onde estão os pontos críticos de tráfico de droga. É com a informação, e para ter essa informação, essa integração, o policial tem que ter segurança, confiança e tem que ser confiável. Então ele tem que estar ali mostrando ser parceiro e protetor do cidadão. Se nós fizermos e trabalharmos uma política de segurança voltada a integrar a segurança, os segmentos de segurança, as forças policiais com a sociedade, eu tenho certeza que o resultado vai acontecer. Porque do contrário a gente não vai conseguir atingir a nossa meta. Deputado Mauro Rubem, o perito Wagner Barroso disse uma questão importantíssima aqui, um plano estadual de segurança pública. E aí vai uma crítica minha mesmo, parece que os políticos não se interessam por isso. Por quê? Porque um plano estadual de segurança pública deveria ser um plano de Estado, o senhor concorda? Todos deveriam assumir um plano, sei lá, para 5, para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, e às vezes vem um governo, estabelece uma meta, uma diretriz, depois vem outro contrário, derruba aquela, e a população lá na ponta é quem sofre. E quando são feitos, e aí durante a CPI aqui da Segurança Pública nós debatemos esse assunto aqui, o Silveira colaborou muito na CPI, inclusive, quando são feitos assim por uma empresa, por alguém que bota lá um monte de coisa bonita e umas coisas muito elaboradas, às vezes financiado por empresa privada, que é né? Então, na verdade, hoje aqui, né, o que nós temos na segurança pública em Goiás? O Brasil não está bem de segurança pública, Goiás está pior. Goiás está pior, nós temos os indicadores aqui, você vê que São Paulo, Rio de Janeiro, está estabilizando um indicador que é vital, que é o homicídio. O homicídio, quando a gente perde uma vida, como nós estamos perdendo aqui na bananidade, nós fomos derrotados, nós enquanto sociedade. Uma vida que essa menina, que era colega nossa aqui na Assembleia Legislativa, família profundamente, outras pessoas, então em Goiás está pior. E aí nós vivenciamos aqui uma relação que eu gosto muito de comparar. Eu sou profissional de saúde, me especializei em saúde pública. Toda vez que eu discuto segurança pública, eu me reporto assim na minha mentalidade o que nós vivenciávamos na saúde na década de 60, na década de 70, início dos anos 80, onde não tinha vacina, não tinha nenhuma atividade de prevenção, não tinha integração com a sociedade. Nós vivíamos ali aguardando as pessoas adoecerem para entupir os hospitais. E hoje a segurança é um pouco isto, né? Nós precisamos fazer um processo de integração, de modernização, de ter essa integração entre as polícias e com a sociedade, muito Sim. bem falado, né? E um plano estadual. E esse plano estadual tem que ser uma relação assim, olho no olho, porque a sociedade está sofrendo, a maioria dos policiais sofrem muito, né, com isso, porque a polícia ela acaba agindo só no mano a mano, só na disputa, e na disputa tem muita troca de tiros e tem muita morte de um lado e de outro, né? De outro, isso é muito ruim, nós não queremos morte de ninguém, né? E a segurança, então eu acho que esse é um caminho que a gente precisa buscar. E para isso um plano estadual, ele tem efetivamente de ser envolvido. E muito me estranha que muitos assessores que estão aí na Secretaria de Segurança Pública rodaram o Brasil na Conferência Nacional de Segurança. E eu até já cobrei de muitos deles. Por que não aplica? Nós temos que aplicar. Perito, esse plano, o senhor acha que ele deveria ser feito eminentemente por técnicos para sair um pouco, deixar um pouco da ingerência política? O que o senhor pensa sobre isso? Primeiro, é fundamental valorizar o profissional de segurança pública. Na sua imensa maioria, são trabalhadores e trabalhadoras probos, corretos, honestos. Então, não existe essa
epidemia do desvio da conduta dos profissionais de segurança pública, nem nas mais graves crises. É preciso valorizá-lo, é preciso reconhecê-lo e ele ser a medula espinhal da formulação desse processo. E quando eu falo trabalhador, das diferentes categorias, dos diferentes níveis hierárquicos, mas todos têm uma contribuição. Outra coisa muito importante, a academia. As universidades, as faculdades, elas têm preciosas contribuições para oferecer, principalmente porque atuam como que observatórios da segurança pública. E muitas vezes não são chamadas, né? E terceiro, a sociedade. Um dos grandes sucessos que existe hoje no Distrito Federal é o fortalecimento dos conselhos comunitários de segurança pública e é um aprendizado, é um exercício da democracia mostrando que a segurança pública não precisa ser totalitária. Então, a formulação, principalmente por esses três grupos, mediante supervisão dos gestores e dos dirigentes superiores do governo estadual, é um excelente caminho para que tenha uma política estadual de segurança pública e, a partir dela, um plano estadual. Do plano são derivados diferentes programas de modernização da perícia, programas de tecnologização da investigação forense, programas de proteção e cuidados para a atividade policial militar, que é uma atividade absolutamente exposta, valorizar os bombeiros militares, valorizar, inclusive, na questão da segurança pública, o trânsito. O Departamento de Trânsito é muito importante. Basta dizer que dados de 2011 mostram mais de 20 mil feridos no trânsito na região de Goiânia. 20 mil feridos. Então, são 310 mortos que demandam inquérito policial, demandam questões trabalhistas e previdenciárias, atendimento na rede de saúde, instrução processual e, acima de tudo, o sofrimento das pessoas. Então, diferentes faces da segurança pública têm que ser consideradas para que a segurança pública seja integralmente aplicada na sociedade. Vou insistir. O senhor acha que há muita ingerência política ou ela faz parte, não tem como fugir? Na realidade, eu acho que talvez exista muita ingerência e pouca política, porque a política ela é para ser bem praticada. Se ela for mal praticada, com certeza não é política. Então é necessário ter, sim, uma política sadia, integradora, comunitária, transparente. E essas ingerências, elas vão com certeza fugir da política necessária para ter uma boa segurança pública. Muito bem, senhores, só um minutinho, nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Fique ligado. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Se fossem empilhados, os processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça formariam um prédio de quase 4.000 andares. Com a virtualização, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes acumulava espaço e papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos então com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo soluções para a segurança pública. Deputado estadual Mauro Rubem, que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa, vamos tentar pensar, imaginar, projetar soluções a curto, médio e longo prazo. O que poderia ser feito? Bom, a curto prazo nós precisamos fortalecer os aparelhos de polícia que nós temos, de segurança, né? Restituir aqui os efetivos para a Polícia Civil, Polícia Militar, fazer uma forte integração com o que já tem com os demais
órgãos na instância federal, nos municípios, isso é fundamental, fundamental, né? E motivar a sociedade para ter uma relação de confiança com esses trabalhadores, que eu concordo bem com o perito, com o Wagner, que a grande maioria dos policiais, eles dão a vida para nos proteger, dão a vida para nos proteger. E, no entanto, trabalham de forma isolada, desarticulada, sem informação. Inclusive de curto prazo mesmo. Criar salas de integração, como experiência que nós já temos no Brasil. Vários lugares já temos. Sala de integração com todos os aparelhos policiais, e não só específico da segurança pública, mas integrando com o SAMU, integrando com os próprios bombeiros e outras áreas que fazem a vigilância da sociedade. Né? E médio prazo, investimento em políticas públicas para poder ocuparmos essa sociedade que fica à mercê de um outro projeto. Então, assim, uma comunidade que não tem escola que funcione, que não tem assistência social, que não tem ali a dignidade, não tem lazer e tal, ela fica vulnerável, né? E a longo prazo, eu entendo que é fundamental nós pensarmos aí na unificação dessas polícias, desmilitarizar, fazer um aparelho policial que seja integrado de fato com a sociedade, ou seja, reestruturar o Estado. Nós estamos mudando uma política pública que é da saúde. Nós começamos essa discussão na década de 40 no Brasil, aprovamos uma legislação extremamente importante em 1988, estamos aí há 20 e poucos anos dando esses passos para o sistema e ainda estamos longe de construí-lo, né? Então nós entendemos que esse é um projeto. Eu diria que pôr em prática as resoluções da Conferência Nacional de Segurança Pública é fundamental. Perito Wagner Barroso, a curto, médio e longo prazo, que soluções poderíamos ter para esse setor da segurança pública? No meu entendimento, a curto prazo, a valorização do profissional de segurança pública, principalmente da base trabalhadora. Seja um praça, seja um agente, seja um auxiliar técnico, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser muito bem remunerados, eles têm que ter oportunidades de treinamento e capacitação dentro de um programa de educação continuada e, principalmente, eles têm que ter tecnologia moderna capaz de enfrentar os desafios. Então, a aprovação da PEC 51, né? Ela é muito importante, né? Com algumas alterações, deputado. Mas assim, um conjunto dela, eu digo que é uma coisa, desculpa aqui fazendo, porque é um negócio que nós estamos vivenciando agora, né? Que busca uma polícia única, né? Desculpa. A segunda coisa seria... para debater mesmo. É isso mesmo. Seria garantir e qualificar a participação comunitária. A sociedade, ela é grande parte da solução da segurança pública. Chame de polícia comunitária, polícia de proximidade, polícia orientada a problema. O povo, a população, a comunidade, ela tem de participar, tem de ter condições de participar do processo de avaliação e de decisão. Isso é fundamental. No médio prazo, já que todas essas informações, esses dados, essas bases, elas têm de ser integradas e para isso tem que acontecer uma interoperabilidade entre eles, investir nessa questão infraestrutural da segurança pública, principalmente por meio da implantação e implementação de sistemas integrados. O profissional, quando ele recebe a ferramenta tecnológica e ele foi devidamente capacitado e ele se sente reconhecido, ele utiliza. Ele utiliza porque ele sabe que isso é bom não só para ele, mas para o seu trabalho e para a sociedade, uma vez que ele também faz parte dela. E no longo prazo, é muito importante que o Estado, a unidade federada, estabeleça uma política de segurança pública concertada com as prefeituras, concertadas com as universidades, concertada com os trabalhadores da segurança pública e a partir desse texto inicial, que é a Política Estadual de Segurança Pública, que se tenha um plano, que se tenham diferentes programas voltados para perícia, bombeiros, polícia militar, polícia civil, o próprio sistema prisional. Quero lembrar que o Cinesp, ele trabalha com informações de segurança pública, de estabelecimentos prisionais e também da questão do tratamento das drogas ilícitas. Então, toda essa
concertação, todo esse plano estabelecido como marco legal, ele obriga que tanto dirigentes quanto trabalhadores e a própria sociedade cumpram. Porque não pode ser como foi o nosso primeiro Plano Nacional de Segurança Pública. A professora Geisa Firmo Gonçalves morreu no ônibus linha 174 no ano 2000, em junho. 8 dias depois, sai um Plano Nacional de Segurança Pública sem ser estabelecido por um marco legal. Então, ele não tem o poder legal e, a partir dele, o poder regulamentador e normativo de ser obrigado ao seu cumprimento. Então, ele acaba se perdendo dentro do processo histórico. Então, a política, o plano, os diferentes programas e, a partir dele, as ações e atividades de segurança pública têm de ser legalmente estabelecidos, daí a importância da Assembleia Legislativa. Muito bem, vamos ouvir o presidente do Simpol, saber dele a curto, médio e longo prazo, o que poderíamos ter aí de saídas, de soluções. A curto prazo, eu ratifico o que o Wagner falou, tem que valorizar o profissional de segurança, tem que pagar bem o policial, tem que fazer integração, cruzamento de informações, integração entre as polícias. Hoje nós temos no estado de Goiás, em caso específico, uma vaidade de quem investiga, um invadindo a seara do outro. Aquilo então, que eu falei para o senhor anteriormente, isso. A Polícia Militar, ela odeia, talvez Exato. o termo Então, não seja, ela não gosta dessa ideia da integração. Então né? é muito complicado quando você tem uma atribuição de polícia investigativa, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária que investiga o crime que aconteceu, para apurar e levar ao conhecimento da justiça, e que você tem uma polícia de prevenção e ostensividade que entra na seara da investigação. Então hoje nós temos vários fatores complicadores de uma elucidação de um crime do estado de Goiás, devido a essa vaidade. É a vaidade de uma polícia que deveria estar fazendo um serviço específico na prevenção e ostensividade e que tem ali dentro do seu organismo profissionais que trabalham numa inteligência, numa segunda seção, que entra na investigação da Polícia Civil e acaba prejudicando a investigação que teria que chegar mais rápido ao Poder Judiciário, elucidado aquele crime. Então, integrando as informações e acabando com essa vaidade de poder e de interesse de quem resolveu, quem vai resolver, para o governador dizer, olha, essa é a minha melhor polícia ou aquela é a minha melhor polícia, e, no entanto, faz-se uma política de governador e não se faz uma política de governo, uma política de Estado. E o que nós precisamos é uma política de Estado, de 5, de 10, de 15, de 20, 30 anos para garantir a segurança de prevenção para a sociedade. Então, quando você valorizar o policial, pagar ele bem, seja em qualquer das forças policiais, aí você dizer, ó, você vai fazer a sua parte, você vai fazer a sua, e nós queremos prevenção e acabar com o crime eficientemente. Agora, além de integralizar, nós temos que trazer a sociedade para o lado da polícia e não fazer com que a sociedade tema a polícia. É lógico que em médio prazo, em longo prazo, nós temos que fazer uma mudança no comportamento do político, no comportamento das políticas do Estado. E aí eu falo do Estado de Goiás e do Estado do Brasil. Porque nós temos que buscar uma identificação única, um cadastro geral, um registro geral, onde se uma pessoa praticar um crime e usar esse código e deixar uma evidência do crime aqui, a gente possa localizá-lo em qualquer lugar da federação. E aí o Estado de Goiás peca porque não investe no sistema EIFES, por exemplo. Nós denunciamos aqui, o sistema EIFES é capacitado hoje, a Polícia Civil do Distrito Federal tem, a Polícia Federal tem, é a biometria usada pelo TSE. Então, através da biometria, nós conseguiremos detectar quem é a pessoa que pegou nesse copo e deixou ele numa cena de crime. Então, nós precisamos do investimento que o perito Wagner falou aqui, na tecnologia de ponta, para fazer com que o nosso cadastro, o nosso banco de dados de identificação de todo cidadão goiano, e que por aqui passou e que tirou uma identidade, ele não fique simplesmente no manual, porque nós temos 15 milhões de cadastros que tem que ser identificado no local de crime, ficha por ficha. Então você não consegue, você vai por eliminação de características e aí você tenta chegar na identidade do autor e da vítima, que muitas vezes está no local do crime lá sem identidade, sem identificação nenhuma. Então aí nós temos que investir na tecnologia para fazer com que os estados se integrem e aí venha buscar futuramente a unificação das polícias, sem dúvida, esse é o melhor caminho. O Brasil, com 2 países africanos, são os únicos países do mundo que ainda tem 2 polícias, da forma que se encontra no Brasil. Então nós temos que buscar acompanhar os países de primeiro mundo, como norte-americano, asiáticos, europeus, que investem na segurança pública, valorizando principalmente os servidores de segurança pública, fazendo integração, buscando aplicar essa tecnologia existente, para que a gente tenha esse cruzamento de dados, cruzamento de informações para trabalhar com o único objetivo,
que é o dever de qualquer policial, seja de qualquer força policial que ele pertença, defender a sociedade e garantir a segurança de todos. Isso é princípio constitucional, é o que nós devemos fazer. Deputado, e outro dia, deputado Mauro Rubio, eu entrevistava o juiz Gesseiro Coelho de Alcântara, né, e ele falava da certeza que o bandido tem da impunidade. É um outro tema que a gente poderia ter debatido aqui, né? Claro, a impunidade é a certeza também da fragilidade da polícia, né, do sistema, né, que não tem comunicação, disso tudo que foi levantado. Então, nós precisamos efetivamente mudar essa realidade. Por isso que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, eu trago esse debate. Porque nós precisamos, compreendendo que não é um problema somente de policiais, é um problema da sociedade, é um problema de políticas públicas, né? E também, é claro, um problema de nós profissionalizarmos, né? E muitas vezes eu sou buscado a falar, ao invés de você fazer a crítica ao sistema de segurança, você aproxima da segurança para usá-la ao seu interesse. Não, eu não quero usar para o meu interesse pessoal. Eu quero ajudar a melhorar a segurança pública, a fazer com que um policial efetivamente seja respeitado e ele retribua para a sociedade. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer, né? E a impunidade, ela nos remete também a discutir os outros poderes, porque nós falamos muito pouco aqui do papel do Ministério Público, do Judiciário, de outros poderes do Executivo que são responsáveis, né? E nós entendemos. Eu gosto muito de falar, de dizer, segurança pública é uma coisa complexa. Todo aquele que vem de forma divertida achar uma solução simples e prática, Perfeito. Ou ele é mal informado, o que geralmente acontece, ou ele é mal intencionado. Perfeito. Porque não é um problema simples. Nós não vivemos sem aqui. É muito complexo, né? Eu até hoje destaco o interesse, inclusive, de quem mais explora o Brasil. Quem mais explora o Brasil? Estou falando de segurança, tá? Podemos até falar que o maior explorador são os bandidos. Não, mas quem mais explora o Brasil são esse modelo de agiotagem, de cobrança de juros, e que nos coloca nessa ciranda do juro maior e tal, né? E essas pessoas, esses grupos, grandes grupos econômicos, não querem que o país tenha paz. Não interessa para eles. Porque se nós tivermos paz, nós vamos rapidamente parar de gastar dinheiro com juros altos, né? Nós pegamos 45% do orçamento da União, pagar juros para poucos agiotas, né? E faltar dinheiro para a segurança, para a saúde, para poder fazer a vida. Então, é um processo complexo. É por isso, como defensor de direitos humanos, eu desafio esse debate, né? E acho que a TV Assembleia contribui muito para colaborar, para construir o que é fundamental. A pessoa tem que ter uma proposta na cabeça e criar as condições políticas e materiais para que ela se materialize. Deputado, eu queria uma parte aqui, num fato que aconteceu em Goiás, e que pela primeira vez eu vou falar isso em público. No ano passado, devido ao grande volume de apreensão de drogas que nós tivemos aqui no estado de Goiás, principalmente no que diz respeito à ação da DENARC, que é a nossa delegacia especializada de combate a narcóticos, nós tivemos a visita do DEA. DEA é nada mais, nada menos que o Departamento de Combate ao Narcotráfico Internacional dos Estados Unidos. E ele esteve aqui, na nossa delegacia especializada aqui na capital em Goiânia, para parabenizar a polícia goiana e saber como se faz a investigação aqui para combater em grande escala a droga no estado, devido ao grande volume de toneladas e toneladas apreendidas seguidamente. Por isso que no início eu falei que a polícia do estado de Goiás tem mostrado sua eficiência com tão pouco efetivo que chamou a atenção dos Estados Unidos pela grande quantidade de droga que virou notícia internacional e que fez o DEA vir aqui para saber como que a polícia goiana trabalha no combate ao crime, principalmente ao tráfico de droga, que está relacionado diretamente a todos os outros crimes. Estupros, homicídios principalmente, e aliciamentos de menores para o tráfico, roubos, furtos e etc. Então a nossa polícia hoje tem qualidade. Agora falta o que o Wagner falou também, para complementar. Tem que aumentar o efetivo das polícias, porque senão a gente não vai conseguir combater efetivamente e trazer a segurança que a população espera. Muito bem, para encerrarmos o nosso debate, vamos às considerações finais de cada um, começando com o senhor Wagner Barroso, perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade. O estado de Goiás é um estado muito querido por nós no Distrito Federal, faz parte da nossa vida, principalmente na questão da RID. É um prazer muito grande poder vir intercambiar. Nós tivemos histórias comuns na questão do desenvolvimento da perícia goiana
e também, em contrapartida, o desenvolvimento da perícia distrital. É muito importante que, além de estabelecer políticas e planos e programas legalmente, regulamentamente estabelecidos, que a comunidade, a sociedade participe, que tenha também a colaboração da universidade e que tudo isso organizadamente tenha como sua medula espinhal o trabalhador de segurança pública, que são policiais, que são peritos, que são bombeiros, que são agentes penitenciários. Todos eles são capazes de contribuir muito, quantitativa e qualitativamente, para poder melhorar cada vez mais a segurança pública no estado de Goiás. Muito bem, muito obrigado. Vamos às considerações finais do presidente do Simpol, Silveira Alves. Pois bem, o que nós esperamos é isso, é que o governo de Goiás, que o governo brasileiro faça investimento conjuntamente, integradamente, para que as forças de polícia, força de segurança, polícia civil, polícia militar, sistema prisional, o bombeiro militar, os consegues sejam fortalecidos para que a gente tenha condição realmente de fazer o que está escrito na Constituição. Guardar, preservar, garantir a ordem pública, zelar pelo bem-estar social. E isso se faz com investimento da forma que nós apresentamos aqui e debatemos. Investindo no profissional de segurança, valorizando, capacitando ele de forma competente. Hoje as nossas academias, infelizmente, não têm dado curso em condições de fazer com que o policial esteja realmente preparado, devido à necessidade emergente. E essa necessidade emergente não pode estar ultrapassando os limites do profissional de segurança que vai para as ruas, defender a sociedade e proteger a sociedade. Garantir a segurança de todos é o nosso papel principal, mas para que nós consigamos fazer isso, é necessário que tenha esse investimento no profissional, na capacitação desse profissional, na qualidade de serviço que ele vai ser oferecido. E isso se faz dando condições de trabalho, estrutura de trabalho, um ambiente confortável de trabalho, onde ele se sinta bem e que ele possa receber bem a sociedade. Porque as nossas delegacias hoje envergonham os policiais, envergonham a população. Hoje nós não temos nem sequer água em muitas situações para oferecer para uma pessoa que chega na delegacia e precisa de água para se acalmar, para conter o nervosismo por ter sido vítima de um crime dentro do estado de Goiás. E aí os policiais acabam tendo que fazer vaquinha para comprar uma água para poder oferecer para a população e até para fazer a sua alimentação diária, né? E isso é vergonhoso. É o estado de calamidade que nós chegamos e precisa realmente de uma política séria de segurança voltada realmente a combater a criminalidade. E nós só vamos conseguir se tiver realmente pessoas responsáveis e compromissadas com o desenvolvimento do estado de Goiás, que é um estado rico, tem estrutura financeira para fazer, só não faz por falta de compromisso e comprometimento. E o que nós queremos é isso, esse compromisso com a sociedade, compromisso com a instituição de segurança, para que a gente possa bem servir e proteger a todos. Vamos às considerações finais, então, do deputado Mauro Rubem, que é da Casa e preside a Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que de tudo o que nós falamos, não existe a solução sem a presença e a participação da sociedade. Nós estamos num momento agora eleitoral, bom, a democracia tem que ser saudada, né? Por mais limites que nós temos, nós precisamos fazer reforma política, mudar regra e tal, mas nós temos um processo. Então, eu entendo que é fundamental a gente discutir, esse é um problema crucial da sociedade, é importante que cada um de nós discutamos o seguinte: como é que está o meu sistema de segurança? Hoje você sabe, quando o seu filho nasce, você sabe que tem toda uma estrutura, uma rotina de vacina, mecanismos, métodos para você cumprir enquanto pai, enquanto mãe. Você tem que fazer essa mesma reflexão sobre como é que está a delegacia do seu bairro, da sua cidade, como é que está as polícias militares ali, como é que está os aparelhos, como é que está a guarda municipal. Você tem que participar disso, né? Eu também tenho que considerar que tratar de saúde é mais fácil, porque qualquer um de nós aqui que passa mal, todos ajudam, mas na segurança é muito mais complexo, né? Por isso é fundamental, eu espero que a gente consiga, no transcorrer desse período agora, que vai até os processos eleitorais, que a sociedade desenvolva nesse debate, né, e retire essas ideias fáceis e esse desejo de cada um ter uma casa fechada, um carro blindado, tudo cercado, tudo não sei o quê. Isso não é a solução, né? Então, eu espero que a gente consiga, no processo coletivo e participativo, né, conquistar a dignidade que os policiais precisam, o respeito que a sociedade espera, né, e um país justo e equilibrado como todos nós sonhamos. Muito bem, o programa Opinião aqui na TV Assembleia
vai ficando por aqui. Nós debatemos soluções para a segurança pública. Agradecemos as presenças do Edson Wagner Barroso, perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença. Também agradecemos a presença do presidente do SIMPOL, Sindicato dos Policiais Civis, Silvio Alves. E agradecemos também a presença do representante da Assembleia Legislativa aqui nesse programa, o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa, deputado estadual Mauro Rubem. Obrigado. Muito obrigado. Sempre juntos. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa de Goiás, que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo programa Opinião.